E aí pessoal, vamos para a aula 2 do software de CAM. A gente vai fazer a usinagem de uma peça em torno. Então a peça, para começar, né, o que me motivou, na verdade, a fazer esse exercício foi usar os parâmetros de um exercício que a gente fez com esses parâmetros de corte. Então a gente tem o material, a gente tem o diâmetro, a gente tem o material da pastilha. A gente vai tentar simular as condições mais próximas desse exercício aqui, utilizando esses parâmetros. Então, como referência, a gente tem o diâmetro de 200, a gente vai pegar dessa superfície aqui, mais externa a ser usinada, certo? E eu coloquei também os diâmetros, os parâmetros, as dimensões para quem quiser tentar fazer essa peça. Eu também coloquei um vídeo de eu fazendo rapidinho essa peça, foi só 5 minutinhos. E eu fiz alguns outros complementos. Então, na verdade, a gente vai ter um furo aqui também, um furo aqui interno, que a gente vai fazer. E eu tenho aqui como se fosse simulando as castanhas pegando por fora aí dessa peça. Então, como se essa geometria aqui ela fosse um apoio para mim, onde a peça vai ser fixada, tá bom? Porque lembra que a gente precisava definir isso. Ok. Então, como vocês sabem, o procedimento é o mesmo. A gente vai abrir aqui uma peça, no caso eu vou já abrir direto o assembly. Então é esse aqui do torno. Vou dar um ok aqui. Aqui ele já está identificando algo que eu já fiz na peça, mas eu vou deletar, né? Eu vou abrir aqui, vou abrir de manufatura. Aqui a gente vai pegar um general, então é um cam general, e aqui eu vou colocar turning, que é torneamento. Então ok. Aqui eu vou pegar justamente a parte da geometria que ele está identificando aqui. Pronto, eu vou deletar. Ele não deletou. Não era para ele estar identificando isso daí, que já estava. Qualquer coisa, eu vou criar outra, vou aqui ocultar isso aqui da visualização e vou criar outra, né? Depois a gente coloca um nome diferente para não confundir. E uma coisa que eu quero dizer, eu coloquei aqui, eu preciso dar um offset. Aqui eu estou simulando como se fosse a peça presa, né? E eu preciso dar um offset aqui, porque está muito rente. Daqui a pouco eu faço isso. Então, porque senão a ferramenta pode dar... Pode aproximar aqui, né? E a gente precisa dar uma afastada, tá? E também que esse pedaço aqui da peça fosse um pouco maior. Mas certo. Então eu vou vir aqui iniciar, vou criar uma geometria. Eu vou criar uma geometria workpiece, geometria, workpiece, ok. Eu vou especificar a peça é essa peça aqui nossa, ok. Vou especificar a verificação, que é essa peça, que é onde na teoria ele não pode encostar. E por último a gente vai especificar aqui a geometria de vazio, na verdade é o bloco que delimita essa peça. Então a gente vai mudar aqui para cilindro limitador. Então ele automaticamente já detectou o cilindro e aí eu vou dar só um ok. Mas a gente poderia modificar aí os parâmetros, certo? Então era isso que vocês estavam vendo, né, quando a gente abriu esse cilindro limitador aí. Então ele está chamando de workpiece, ele está pegando aí o MCS main e ele clicou. Então eu vou dar um visualizar aqui, a gente sabe que chama workpiece, eu vou ocultar essa parte aí, ok. Pronto, a gente já criou a geometria, essa é a geometria básica. Eu vou repetir agora a geometria porque só para
adiantar para vocês algumas coisas. Eu tive alguns problemas ao fazer a usinagem dessa peça, né? E aí eu acabei, depois de muito mexer, percebendo que você tem que definir algumas outras geometrias. Então, eu sei que eu acabei de fazer, mas vou fazer de novo para ficar bem claro todas as geometrias que você tem que criar. Então, eu tenho aqui uma geometria que eu já criei, que é essa workpiece. Eu vou editar para a gente conferir cada uma das coisas que a gente acabou de fazer. Então, a gente especificou a peça, a gente especificou a verificação, ok, e a peça em volta aqui, que a gente tem uns 5 milímetros aí para a gente facear. Ok. E não deixei exibir. Certo. Aqui eu vou voltar e vou deixar... Vou marcar aqui esse exibir vazio só para a gente editar umas coisas. Pronto. Ok. Dentro daqui eu vou criar uma outra geometria. E aqui eu vou criar um avoidance. Então a gente vem aqui dentro do main. Na verdade, primeiro o turning geometry dentro do main. Dentro do workpiece. Então é isso. Vou criar um turning geometry dentro do workpiece. Dá um... Tá. Aqui o vídeo ficou cortado porque eu tinha dado uns parâmetros errados aqui. Então eu vou corrigir. Eu estou criando um turning geometry dentro do workpiece. Né? Só pra gente ver aqui. Aqui eu vou deixando automático, e aqui onde eu estou especificando os limites do vazio, eu preciso dar uma referência aí em algum local. Então vou dar uma referência em aresta, vou dar uma referência aí nessa aresta aqui, vou dar um comprimento de... Então esse comprimento ele tem que ser o comprimento de toda a peça. Então ele tem que ser esse 200 mais esse 100, mais esse 5 do faceamento. Então ele tem que ser 505. E ele tem esse 50 aqui. Mas aí o que acontece? Esse 50 aqui eu não vou usinar. Eu teria que dar um ponto aqui para frente, né? Mas aqui, vamos lá, 555. Opa. E 300 de diâmetro. Então ele pega a área que eu preciso aqui, né? E como eu tenho... Ó, ele ficou com os 5 à frente. E como eu tenho aqueles limites lá na minha geometria do workpiece, eu não vou precisar me preocupar tanto, né? Eu vou aqui em editar. Eu tenho o verificação e a peça, então ele não vai entrar onde ele não deve. Deixa eu só aqui desabilitar a visualização do vazio. Ok, e aí ele criou um corte aí, tá vendo? Agora ele tem essa aresta preta passando no meio da peça, que é onde eu vou usinar. E aí, para completar, eu vou criar a minha geometria dentro do Turning Geometry. Eu vou criar um Avoidance. Então, dentro do Turning Geometry, Avoidance é tipo um afastamento, né? Vou dar um OK, e aqui eu vou especificar um ponto. E esse ponto ele tem que estar fora da peça. Então, ele tem que estar mais ou menos aqui, digamos assim. Então, eu vou por tentativa e erro aqui para ver quais são os eixos. Então, o eixo X é um que eu preciso, 100 está ótimo. E no Z eu vou dar 200. Não é no Z, é no Y. E 0. Pronto. Tá vendo? A ferramenta ela vai aproximar daqui. Ela vai sempre aproximar daqui. E perpendicular a esse plano aí. Vou dar um OK. Ok, eu já tenho minhas ferramentas criadas e eu posso criar uma operação agora. Então eu já tenho... Então eu vou passar para a parte que eu criei as ferramentas, né, antes de criar a operação. Vou criar uma ferramenta. Eu vou criar... Aqui eu estou em Turning, que é torneamento. Eu tenho essas opções aqui. Eu vou criar uma ferramenta básica, que é essa daqui, que eu falei que é inspirada nessa visualização que a gente tem aqui, né? Então é como se fosse essa 1. Vou dar um nome aí de pastilha 1. Ok. Vou dar um nome também para ela que é para
ela vai ser para faceamento e para o primeiro dela de faceamento. Face. Ok. Então, ok. Ele vai mostrar pra gente agora opções de pastilha. Essa pastilha, ela é nesse formato mesmo, perdão, diamante. Eu vou pegar as sugestões que ele deu pra gente. Eu vou só numerar a ferramenta, que a gente pode numerar aqui como 1. Do ok. Já vou criar todas as ferramentas. Vou criar outra ferramenta. Eu quero uma mais fininha agora, para poder fazer nesse esquema aqui, para poder fazer essa ranhura. Então vou colocar aqui pastilha ranhura. Então ok. Ele vai sugerir pra gente uma. Eu vou aceitar, vou só numerar aqui como 2. Vou criar outra ferramenta que é nesse formato aqui para fazer essa parte interna. Então, vou chamar de pastilha rasgo. Agora que a gente tem as ferramentas criadas, eu posso criar uma operação. Então eu vou criar uma operação. A primeira operação que eu vou fazer vai ser o faceamento aí. Então eu estou na Geometry Avoidance, estou na ferramenta pastilha 1 faceamento. Eu estou no método de faceamento e aí é o facing que é faceamento. Vou dar um ok. Ele já identificou o plano que eu quero facear. Eu vou colocar aqui, especificar ponto. Vou vir com a minha ferramenta e encostar nesta aresta, que é até onde eu quero que ele faceie. Vou vir aqui nos avanços e velocidades e mudar para os parâmetros que eu quero. Então, o parâmetro que eu quero é 143,3 e o avanço é de 0,35 milímetros por minuto. Eu vou vir aqui em principal e vou pedir para gerar. Pronto. Então, agora deu certo. Eu vou dar um ok. Lembra aí que eu poderia vir aqui também e gerar caminho da ferramenta. Então, eu estou aí nesse plano e eu vou dar um para reproduzir e vou ver o que a ferramenta vai fazer. E é isso que eu queria que ela fizesse mesmo, que é facear. Então, ela encostou aí na frente, tem um recuozinho, ela faceou a minha peça. Pronto. Então, essa operação aí está feita. Só para retomar aqui, de onde eu tirei aqueles números lá que eu coloquei. Eu coloquei 143,3, que é o RPM, e o avanço eu tirei da tabela, que era o avanço de 0,35. Então, vou voltar aqui naquela aula que eu fiz esse exercício para vocês. A gente olhou aqui na tabela, que era ferro fundindo cinzento. Na verdade, 0,32, mas 0,35 tá bom. Confundi o número aí, mas é esse número aqui, né? Que é carbeto sem cobertura e ferro fundido cinzento. Então é uma peça de ferro fundido cinzento e carbeto sem cobertura. A gente tá... Deixa eu só voltar aqui no software. Onde eu entro aqui em Geometry, eu consigo especificar o meu material, tá vendo? Esse material, eu tenho que pegar ele aqui e especificar ferro fundido cinzento. E na ferramenta, então eu teria que ter aqui dentro do meu material o material de ferro fundido cinzento. Então eu deixei o default, que é um aço pré-endurecido dele, uma H13 aí, dessa norma. E das ferramentas eu poderia editá-las, né? Se eu entrar aqui, eu tenho as minhas ferramentas, ó. Então eu entrar aqui na minha pastilha, eu posso editar. E eu poderia modificar esses parâmetros aí também da ferramenta, né? Então, ó, material aqui tá carbide. Poderia vir aqui e pegar uma ferramenta de uma pastilha de carbeto sem cobertura. Que é esse carbide aí. Então, ele já está aí nesse carbeto, tá bom? Mas essa biblioteca aqui é a biblioteca de default do software. Eu não vou entrar tanto nessas definições, porque na prática
quando vocês estiverem, por exemplo, trabalhando na empresa e precisarem especificar, vocês vão ter um catálogo de algum site ou algum catálogo que a própria empresa usa. Por exemplo, aqui não, perdão. Esta ferramenta aqui, esse catálogo aqui, essas especificações eu tirei do site da Sandvik. E a Sandvik é uma empresa de pastilha, né, de material de ferramentas para corte. Então também tem sites onde você fornece dados tabelados. Eu já mostrei para vocês, por exemplo, o MatchWeb, que tem dados de materiais. Então a gente poderia entrar com esses dados, mas como eu já tenho esses presetados aqui, eles vão ser suficientes. E o que eu quis mostrar para vocês mais foram os parâmetros aqui de avanço e velocidade. Então, onde eu especifiquei, né? Deixa eu só falar uma coisa também, que é assim, por exemplo, aqui eu delimitei pela velocidade de rotação máxima, mas a gente pode mexer nisso aqui, por exemplo, especificar pela velocidade de corte, né? Então vamos entrar aqui, a gente pode especificar pela velocidade de corte, a gente pode modificar esses parâmetros, mas o da rotação aí foi suficiente pra gente, né? Opa, então deixar aqui. Ok. Vou colocar aqui em pré-definir RPM, né? Eu vou ter que modificar ele ainda está identificando. Ok, pronto. Certo. O que eu vou dar um salvar aqui, porque isso me deu bastante trabalho. Eu vou agora poder fazer as outras operações de corte. Então o que a gente precisa fazer agora é essa operação aqui de retirada de material superior. Então a gente pode criar uma operação. Eu vou aqui criar um torneamento de desbaste. Vou mudar o método aqui para esse roughing, que é esse torneamento. E eu vou deixar esse nome aí para ele, rough-tur. Vou dar um OK. Ele já cortou a parte da frente, estão vendo? Então eu vou dar uma operação aí de limite como esse ponto. Vou pedir para gerar e ele identificou. Então eu poderia também aqui especificar esta aresta. E aí eu vou dar um OK. Vou pedir para ele gerar. Eu acho que ele não vai conseguir. Deixa eu dar um OK aqui para ver o que ele vai fazer. Deixa eu acelerar, porque ele vai fazer vários passos aí, né? E é justamente esse que eu quero. Então, espera aí, editar. Vamos lá modificar os parâmetros. Deixa eu ver se ainda estão os mesmos. Não. 143.3 e o avanço de 0.32. Para colocar o avanço certo. Milímetros por minuto. Pronto. Vou dar um reproduzir. Então ele não fez. Não tem problema. A gente vai ter que fazer esse rasgo aqui em outra operação. Deixa eu só conferir quanto tempo está o vídeo. Então, como esse vídeo já está próximo dos 20 minutos, eu vou fazer isso em outro vídeo, tá? Então, até aqui a gente fez o passeamento e está fazendo aí a operação aí da frente, que ele identificou certinho aqui, né? Ele parou aí nesses limites, por conta de quando a gente define a geometria, ele já pega. Antes só de terminar esse vídeo, eu quero falar sobre outra coisa também. Aqui no Turn Geometry, lembra que a gente pegou todo esse plano, né? Ele está pegando aqui dentro da peça, que é um lugar onde eu não vou usar, mas no meu workpiece, eu tenho a minha especificação de verificação, e aí eu coloquei a peça como algo que eu não posso passar, né? Então, onde eu tenho verificação, eu não posso tirar nenhum material dessa peça, que é onde eu gerei no CAD, tá? Então, tem lá o vídeo de eu fazendo essa peça aqui no CAD, eu não posso entrar. Outra coisa aqui que eu quero falar é que onde eu estou simulando aqui, que é a minha
as minhas castanhas do meu torno estão pegando na peça, eu tenho que ter um recuo. Eu não posso deixar essas castanhas tão próximas aqui dessa superfície, tá bom? Mas como eu não vou tocar nas superfícies, venho lá, deixa eu só dar um cancelar aqui, vou voltar, vou pausar aqui em um lugar, vou diminuir a velocidade só para mostrar que a minha peça, ela tem um recuo. Então ela não está entrando, o meu software ele não vai acusar nenhum erro porque ela não está entrando. Mas na prática a gente não deixa a castanha tão próxima, assim, do limite, né? Para não ter o perigo da gente usar a castanha, tá? E outra coisa, eu posso até omitir essa peça aqui. Eu gerei essa peça aqui mais por uma visualização, mas eu posso até omitir. Essa peça está bem real, eu poderia omiti-lo aqui da minha visualização. Poderia ter só essa peça, a peça que eu quero mesmo usinar, e não teria problema nenhum, certo? Então aí vamos para outro vídeo.